Acelerados! Bem-vindos a mais uma edição super especial do nosso podcast 0 a 100 by Móbil. Hoje, com uma convidada, Hector Vieira. Muito especial, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. Então, vou te apresentar, porque aqui, do nosso lado esquerdo eu vou levar um pouquinho mais de tempo para apresentar o Hector. Tem no currículo como piloto de moto meio frustrado, apresentador do Acelerados. Piloto de automobilismo virtual frustrado toda hora quebra um pedal, quebra um volante. Outro dia ele foi fazer uma corrida no virtual e acabou a energia, você acredita? O cara tem uma nuvem negra, mas brincadeira, o Hector realmente está evoluindo esse ano. Agora, do nosso lado esquerdo, vai levar um pouquinho de tempo para a gente apresentar a nossa convidada. Letícia Buffoni, que vocês com certeza conhecem como uma das maiores skatistas do mundo e estão conhecendo de 2 anos e meio para cá como piloto Mobil One na Porsche Cup, na categoria Trophy. Lê, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pela apresentação, muito feliz de estar aqui. Obrigado. Sou fã do programa. Olha só, que moral, hein? Já é a sua segunda participação. Você foi na pista com a gente, no Velocitar, verdade. Né? É verdade. Teve lá com a Antonella. E eu não sou muito de podcast, viu? Então, aqui é especial. Tem muita coisa legal para falar. A Letícia faz parte do time Mobil One na Porsche Cup, que incentiva novos talentos, a participação das mulheres no esporte, um trabalho incrível que a Mobil vem fazendo, não só com a Letícia, mas também com a Antonella Bassani na Carreira Cup, uma empreitada muito legal que a gente faz questão de mostrar aqui, né, Letícia? Porque você está desbravando o seu segundo esporte, né? Porque o skate, eu, assim, sou daqueles que andava de skate sentado quando eu era criança. De tão o Munhoz também confirmou, de tão descoordenado que eu sou. Então, um dia eu quero que você me ensine o básico ali, tá? Mas o skate sempre foi um esporte muito mais associado aos homens do que às mulheres. O automobilismo não precisa nem falar. A gente vai falar bastante da sua carreira, mas eu queria que você resumisse um pouquinho pra galera. Como é que você virou piloto de automobilismo vindo do skate? Bom, totalmente diferente, né? Mas eu sempre fui apaixonada por carros. Assim, nunca imaginei na vida um dia poder competir, poder me dedicar a isso, porque a minha carreira no skate começou muito cedo, né? Eu comecei a andar de skate com 9 anos de idade, aí quando eu tinha 11, 12... Essa aqui é você? Que legal! Quando essa foto que eu ia falar agora, é uma pista de kart que tinha no estacionamento da pista de skate que eu treinava. Tá. Então eu saía da pista de skate, do treino de skate, ia pra pista de kart e ficava brincando. O dono da pista tinha uma filha que andava também. Então eu ficava andando com ela, mas nada assim... como energia de quantos anos você tinha aí? Eu tinha provavelmente 11, 12 anos. Saí do kart direto do skate direto pro kart. Meu pai também sempre gostou de carro, sempre gostou de esporte. Então, ele que me colocou na pista, mas assim, não foi que nem a gente vê os pais levando os filhos e fazendo corrida todo final de semana, era uma brincadeira. Perfeito. Porque eu sempre gostei muito de carro, comecei a dirigir muito cedo, meu pai sempre me ensinou a dirigir cedo, assim, 11 anos de idade eu dirigi o carro do meu pai, assim, no estacionamento. Você lembra qual o primeiro carro que você dirigiu? O primeiro carro que eu dirigi eu não lembro, mas eu lembro que na época meu pai tinha um Escort Wagon, aquele que era tipo uma piruinha. Sim. E meu pai gostava de dar cavalinho de pau, gostava de motos. Já tem o DNA, né? Ele gostava, assim. E aí ele, no estacionamento, ele deixava eu dirigir. E eu sempre fui muito de prestar atenção nas coisas e tentar aprender sozinha. Entendi. Então, moto foi assim, eu via as pessoas andando, ficava prestando atenção e aí peguei um dia uma moto e saí andando sozinha. Você jura? Então, nunca foi assim, alguém... Meu pai não chegou e falou assim, faz isso, isso, isso. Eu ficava olhando ele dirigir. Então, dirigir pra você foi natural? Foi natural, assim, foi muito cedo. Né? E seu pai andava de moto também ou a moto veio de outra influência? Meu pai andava de moto, então, moto de rua. Sim, sim. Então, assim, desde pequenininho ele colocava eu e minhas irmãs na garupa e levava pra andar. Então, assim, a gente sempre gostou disso em casa. Mas o pessoal lá de casa, eles são um pouco mais, assim, tranquilos. Minhas irmãs já foi mais de estudar, elas são mais menininhas do que eu. Eu já cresci numa época que só tinha meninos na rua, então eu ficava na rua. Você é mais velha, mais nova das irmãs? Das meninas, eu sou a mais nova. Eu tenho um irmão mais novo, mas ele veio na época do computador, então assim, ele é um pouco mais nerd. Eu já sou mais assim,
Se me deixasse na rua o dia inteiro, jogando bola, empinando pipa, eu não dava trabalho nenhum. E aí que surgiu o skate na tua vida? E aí eu jogava bola, os meus amigos veio a época do skate, ganharam skate de Natal, e eu não tinha skate, eu só jogava bola. E aí todo mundo começou a andar de skate, eu fiquei sem ninguém pra jogar bola. Eu tava assim, e agora? Eu quero jogar bola, eu não quero andar de skate, eu quero jogar bola. E aí um dia os meninos estavam andando, eu falei, deixa eu tentar. Aí subi em cima, comecei a brincar, assim, segurando no portão. Aí no dia seguinte tentei de novo, falei, isso é legal. Aí comecei já a tentar manobras. No começo do skate é muito difícil, é um pouco frustrante. Tá vendo? É difícil. Por isso que eu dava O máximo que eu fiz no skate foi dar um olho. E mesmo assim é difícil, né? É difícil pra caramba. Você fala, como que o skate gruda no pé? É difícil até você entender que tem uma lixa, que você tem que bater um pé, arrastar o outro para subir, assim, é bem difícil. E eu fiquei fascinada com aquilo. Eu falei, preciso aprender. Eu falei, não é possível que os meninos estão conseguindo e eu não. E era uma competição entre eu e os meninos. Como eu era a única menina, então eu sempre queria, assim, provar que eu podia fazer também. E aí viciei no skate. Eu ficava, assim, segurando no portão, tentando fazer. Você tinha quantos anos? Tinha 9. Comecei com 9. E aí passou, assim, alguns meses, eu pegando skate emprestado, um amigo da minha irmã falou assim, tem um skate aqui, você usa? Eu não vou usar. Aí eu peguei o skate do menino aí todo dia, o dia inteiro. Aí eu larguei a bola, ficava andando de skate, aprendendo, e acabei aprendendo, assim, tive muito mais facilidade do que os meninos. E aí comecei a andar, assim, um pouco mais sério. E aí, com 10, o pai de um amigo veio na casa do meu pai e falou assim, ela tá aprendendo muito rápido, vai ter uma competição daqui a alguns meses depois, assim, não lembro exatamente, então eu queria muito que você levasse ela. Meu pai, não, ela não vai andar de skate não é pra menina, ela tem que ficar em casa, tem que estudar, e assim, injuriado, não queria que eu andasse de skate. E o pai do meu amigo insistiu, falou, não, ela tem talento, leva ela. Isso bem no comecinho, eu não sei como ele descobriu que eu tinha talento. E aí ficou lá umas 3 horas na minha casa convencendo meu pai. Aí ele falou, eu vou treinar ela junto com meu filho, deixa eu treinar ela. E aí meu pai falou, tá bom. E o filho dele já participava de competições? Já. O filho dele já andava bem melhor que eu, já estava um passo à frente. E aí meu pai, assim, não queria, ele chegou a cortar o meu skate no meio. Ele me... Você jura? Você contou esse episódio naquela carta que você escreveu, né? Anos depois. Na verdade, foi culpa minha. Ele me colocou de castigo, porque eu tava na rua, e aí ele foi trabalhar, eu saí do castigo e fui andar de skate. Então, quando ele chegou em casa, ele me pegou na rua andando de skate. Isso já aconteceu comigo também. Era pra estar em casa e eu tava pulando muro. Então... Foi feio. Aí ele pegou e cortou meu skate no meio. Você nunca mais Mas você acha que esse episódio, que você até conta nesse depoimento que você escreveu, ele ajudou você de alguma maneira a clicar o skate diferente? Assim, porque quando eu vejo você falar, quando você era criança, você jogava bola. Inclusive, você foi até chamada para ir pro Juventus, né? Então, assim, você tinha talento para jogar futebol também. E aí, depois você entrou pro skate, também tinha talento, assim. Mas entre futebol, que você gostava tanto, e o skate, por que o skate clicou de uma maneira diferente, assim, para você acha? Então, sabe o que é engraçado? Meu pai me apoiava no futebol. Ele me ajudava, me treinava. Só que no skate, não. Eu acho que naquela época o skate não tinha uma fama muito boa, né? Então, eu acho que ele ligava muito essa de... quem anda de skate é maloqueiro. Então, ele não queria que eu andasse de skate. E eu sou uma pessoa, assim, se você me contrariar, eu quero mais ainda. Então, acho que isso, assim, óbvio que eu me apaixonei por skate, porque eu era apaixonada por futebol, assim, de eu ter largado o futebol e escolhido skate, que eu tava, assim, apaixonada. E o futebol, qualquer pessoa que pega uma bola consegue ele brincar, chutar a bola. O skate não. O skate, ou você ama o skate de cara ou você odeia, porque realmente é muito difícil. Então, assim, eu me apaixonei de cara e eu queria aprender de qualquer forma. E acho que esse motivo dele ter ficado me proibindo no começo, por algum motivo eu quis mais ainda. E era mais desafiador também, né? Muito mais desafiador. Eu gosto de desafio, assim, no automobilismo para mim está sendo um grande desafio, assim. Eu já tenho uma certa idade, já não é tão fácil que nem quando eu comecei a andar de skate. Quando você é novo, você aprende tudo muito rápido. Então, assim, eu gosto de desafio, eu gosto de aprender coisas novas. Então, eu tô o tempo todo tentando aprender alguma coisa, assim. Já tentei todos os esportes possíveis. Então, foi um desafio para mim que eu quis insistir, eu quis ir contra o meu pai. E aí, depois desse episódio que ele cortou o meu skate, no dia seguinte, eu
peguei um skate emprestado de um amigo, um shape, que é a madeira do skate, e aí eu fui, tirei o meu shape que é cortado, coloquei o truque no shape novo, e aí meu pai viu aquilo, e foi quando ele desistiu de me impedir. Quando foi a virada de chave dele, ele falou, tá bom, vamos lá, vamos treinar, vamos pra cima fazer o que ela gosta. Foi aí, foi no dia seguinte, quando ele viu eu montando o skate novo, ele falou, não tem o que fazer. Ele até meio que brincou, assim, tava minha avó do lado, ele até falou assim, não adianta proibir. Se eu proibir, ela vai continuar fazendo escondido. E aí, depois desse dia, minha avó me deu um skate novo, acho que ela me apoiou muito, minha avó, assim, no começo da minha carreira. Como meu pai não queria, meu pai não me deu skate. Então, minha avó foi e me deu um skate novo, foi meu primeiro skate novo, porque até então, eu pegava skate emprestado. E ela comprava tênis, os tênis de skate são caros, nada comparado com o automobilismo, né, gente? Mas para mim a realidade, o tênis, para mim a realidade, os tênis de skate eram caros. Então minha avó parcelava em 3 vezes um tênis de skate, não chegava nem a segunda parcela, o tênis já estava inteiro rasgado, tinha que comprar outro. Estilo você falou até de associar skate com maluqueiro, porque o estilo do skatista era um pouco desse, era o tênis rasgado, mas não era de propósito, era um esporte fazer isso. Que rasga, né? A lixa do skate. Hoje em dia eu uso, quando eu tô em ritmo de competição, eu uso um tênis a cada 3 dias. Nossa. Às vezes, nas Olimpíadas, foi um tênis a cada 2 dias. Então, mas assim, porque ele inviabiliza logo ele depois? Rasga muito rápido, é por causa da lixa. Caramba, eu achei que você fazia isso meio que pra prolongar, sabe, os tênis e fazendo rodízio. Rasga na lateral, assim. Rasga a lateral da lixa, porque você tem que arrastar o pé, né? Então rasga. Então, assim, os tênis acabam muito rápido e nas Olimpíadas estava muito quente também. Então, além de rasgar rápido, ele ficava mole, de tão quente que estava. Então, o tênis começava a ficar largo no pé. Então, usava um treino, trocava de tênis. Caramba. Aí vai meia hora, 40 minutos para acostumar com tênis novo. É tipo o carro, tem que tirar a cera do pneu, tem que esquentar. Mas certamente é mais barato que um jogo de pneu de kart mesmo. Com certeza. O de kart já tá mil reais. Exato, então. O de carro, então, melhor nem falar pra vocês não saberem. Mas tá 19 mil. Nossa, baratinho. Mas você chegou a ter um kart seu, né? Que você contou em alguma entrevista. Então, nessa época, quando eu comecei a ir pra pista... sorriso, você tava feliz, tava gostando. Eu gostava, viu? Eu gostava. Eu sempre fui apaixonada por carro, assim, mas nunca imaginei, assim. Só que isso era uma brincadeira, não era treino, eu não queria seguir uma carreira. A minha carreira de skate já estava indo bem, né? Assim, já estava encaminhando. No Brasil, antigamente, era muito difícil seguir uma carreira de qualquer coisa, né? Principalmente de skate, que era muito mal visto. Então, aí eu já estava com patrocínio. Aqui até uma marca que eu tinha patrocínio de tênis nessa época. Foi quando as coisas começaram a melhorar em casa, que eu ganhava tênis de graça, então eu ganhava 2 tênis por mês. Então meus pais não precisavam comprar tênis mais, eu treinava na pista de graça. Então eu estava estava iniciando a minha carreira no skate. Então eu ia para a pista, treinava de 6 a 8 horas, saía da pista e ia para a pista de kart. E aí eu peguei patrocínio da pista de kart. E aí, só que a gente tinha que alugar o kart. Aí meu pai foi e comprou um kart. Então a gente levava pra pista e andava de graça. Era um kart 4 tempos ainda, não era 2 tempos? Não era 2 tempos, era 4 tempos. Meu pai que mexia no kart, mas assim, de brincadeira, não era nada, não tinha ninguém me ensinando. Eu ia pra pista e a filha do dono da pista, ela já sabia muito mais que eu. Então eu ficava seguindo ela. Como é que foi essa sua sensação? A primeira vez que você sentou no kart, você falou assim, caramba, eu também tenho esse desafio para ir construindo aqui meu conhecimento. Como é que foi isso? Olha, assim, eu era muito criança, né? Então, assim, eu não tenho uma memória muito... Não lembro tanto, mas eu lembro que eu entrei no kart, assim, eu só queria andar. Eu não pensava. Hoje em dia eu tenho uma noção totalmente diferente, né? Mas até então era uma brincadeira. Eu nunca imaginei que poderia ser, vou aprender para poder um dia tentar. Não, nunca foi. Foi uma brincadeira. E nessas brincadeiras eu comecei a andar melhor que a filha do dono. Eu comecei seguindo ela para ir aprendendo as linhas. E aí eu comecei a ir melhor que a filha do dono. E aí durou 2 anos. Isso, mais ou menos 2 anos. Eu indo para a pista quase todos os dias. E aí eu fui para os Estados Unidos. Fui para competir no skate com 14 anos. Fui para competir o X Games. Um pouquinho antes disso. Eu fui para competir no skate e acabei ficando por lá.
E aí meu pai vendeu meu kart. Antigamente eu não vinha pro Brasil, que nem eu venho hoje em dia com frequência. Eu vinha uma vez por ano pro Brasil, só passar Natal e Ano Novo, e já voltava para lá. Então assim, eu estudava lá. Você já foi morar na Califórnia nessa época? Eu fui direto para Califórnia, porque o X Games sempre foi em Los Angeles nos primeiros anos. E eu fui para Los Angeles, foi onde eu tive a oportunidade. A mulher que cuidava de mim, da minha carreira na época, ela morava lá também. Então eu fui para ficar 15 dias, já fiquei a primeira vez 6 meses, o tempo todo do visto. E o centro nervoso do automobilismo, por exemplo, é a Europa, né? Para quem quer chegar na Fórmula 1 tal. Do skate é os Estados Unidos, é a Califórnia? Estados Unidos. É lá onde as coisas acontecem. Entendi. Lá onde estão, todas as marcas estão lá. Antigamente quase todos os eventos eram lá, os maiores. Hoje em dia tá muito internacional, né? Tem muita coisa na Europa. Barcelona é um dos melhores lugares para andar de skate, assim, skate de rua, né? O core do skate. Mas hoje em dia dá para você ter uma carreira morando no Brasil. No Brasil tem várias pistas, tem pista particular. Antigamente não tinha, assim. Era uma pista boa que a gente tinha, que era essa que eu treinava, ficava no Shopping Aricanduva, que era a maior pista de skate da América Latina, mas não dava para seguir uma carreira. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu não seria skatista profissional hoje em dia. Naquela época ainda não existia essa força no esporte. Não tinha. E foi um dos motivos que eu fiquei nos Estados Unidos. Porque lá tinha muito mais apoio, já tinha mais competições. E quando você foi para lá, como é que você sentiu o nível técnico dos competidores diante do seu? Tinha uma diferença para você chegar? Você estava no nível, você teve que treinar mais? Como é que foi? A tua cabeça com 14 anos também, né? A gente é criança nessa época, né? Como é que foi isso para você? Então, eu vinha de 2 anos ganhando tudo no Brasil. Fui campeão paulista, estadual, brasileira. Fui campeã de tudo no Brasil. Ganhava praticamente tudo. Já ia pra competição sabendo que eu ia ganhar. Eu cheguei no X Games, a maior competição do mundo, que hoje em dia é como se fosse as Olimpíadas. O X Games, por mais de 20 anos, foi a nossas Olimpíadas. E eu cheguei lá com as melhores atletas do mundo inteiro, que eu assistia nos vídeos, que eu jogava no Tony Hawk. E aí, quando eu cheguei, eu tava assim, eu não acredito que eu tô andando do lado do boneco do jogo. O boneco que eu jogo tá do meu lado. Quem que eram as profissionais que te chamavam atenção nessa época? Elise Steamer é uma skatista profissional até hoje. Até hoje, assim, ela já tem 40 e poucos anos, mas ela ainda é profissional, ela ainda filma videoparte, ela tá na equipe da Nike também, então a gente faz muita viagem juntas. Ela era, assim, a sensação. O que eu fui durante os últimos 15 anos, o que a Fadinha é hoje em dia, ela era na minha época. Então ela foi a primeira mulher a ter um modelo de shape, a primeira mulher a estar no jogo. Você chegou lá, olhou pro lado, você estava competindo com ela? Com ela do meu lado, assim. Ela e várias outras meninas que também estavam no jogo, os homens também. E eu, tipo assim, eu não sou muito de... Eu odeio pedir pra tirar fotos, eu tenho vergonha. Então assim, eu posso gostar muito da pessoa, admirar muito a pessoa, eu não tenho coragem de pedir. Mas eu ficava assim, caramba, eu não tô acreditando que eu tô aqui do lado dos bonecos. Que pra mim eram bonecos. O Bortoleto chegou pro lá, olhou pro lado do Hamilton, outro olhou pro outro lado do Verstappen. Imagina. Foi isso. E aí essa sensação que você Exatamente. teve. Legal, nossa. E aí, pra você ter uma noção do nível, quando eu cheguei lá, as pistas eram muito maiores. Eu estava acostumada aqui no Brasil com pista com obstáculos pequenos. Chegou lá, era totalmente diferente. Era bem focado, era skate de rua numa pista. Aqui tinha mais rampas, as coisas eram menores. Lá era totalmente diferente. Eu era muito pequena e muito magrinha. Então chegou na última parte da competição, eu não conseguia pular a escada, de tão grande que era. Eu chegava a acertar assim, a manobra no skate, mas eu não conseguia ficar em cima, não tinha força nas pernas. E eu fiquei em último lugar no meu primeiro X Games. Tipo, eram 8 convidados, eu fiquei em 8º lugar. E aí, quando acabou o X Games, que meu pai decidiu me deixar lá nos Estados Unidos, foi quando eu falei, não, agora eu preciso me adaptar pro skate daqui. Eu não posso continuar com o meu skate do Brasil, que eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu fiquei 6 meses andando na rua, treinando, ia pulando escada. Aí foi quando eu comecei a fazer exercício físico para fortalecer as pernas com 14 anos de idade. Legal. Nossa, 14 anos. Eu vi você contando um pouco sobre isso. Porque nessa época, nenhum skatista ligava para isso, né? Para preparo físico, pra academia. Pra ser bem sincera, acho que até o 2018, mais ou menos,
2018, quando eles anunciaram as Olimpíadas em 2016, mas 2018 foi quando a gente começou a competir para pontuação, que virou um esporte mesmo, assim, de ter treinador, de as pessoas começarem a realmente a se tratar como atleta, porque até então o skate era muito de rua. Então os atletas não se cuidavam muito, assim, quanto mais você bebesse, quanto mais você fosse para festa, mais considerado, mais profissional, assim. mais considerado, tinha mais reputação, né? Tem bom esse esporte até 2018, né? Tem marcas de skate, do core do skate, que quanto mais doido você for, coisas maiores você andar, filmar videoparte, você é mais considerado. Então, assim, é um outro lado do skate que até as Olimpíadas aparecer, as pessoas não sabiam muito bem. Então, assim, eu já treinei. Meu pai foi atleta de natação por muito tempo, então meu pai pegou muito no meu pé desde o começo de fazer. Ele ficava fazendo eu pular em cima de uma caixa, eu agachar. Então, assim, ele pegou muito no meu pé desde o começo. Ou seja, quer fazer, vai fazer direito. Exato. Ele era assim, ele era meu treinador. Que ele fazia, eu repetia, nessa época ninguém fazia isso, eu repetia a mesma manobra, eu tinha que acertar de 8 a 10 vezes para eu poder passar para mais uma manobra, e foi por isso que eu fiquei muito boa em competição. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive um destaque porque eu não errava, porque eu treinava muito. Hoje em dia todo mundo faz isso, todo mundo tem coach. Depois que eles anunciaram as Olimpíadas, o skate virou mega profissional. Mas eu comecei isso há muito tempo atrás. Mas nessa época lá nos Estados Unidos, lá quando você tinha 14 anos, você estava sozinha fazendo, né, seguindo essa disciplina que seu pai te ensinou antes, totalmente sozinha. Eu queria, eu acho interessante, assim, essa virada de chave, quando a gente encontra atleta, assim, que começa muito novo num esporte, essa virada de chave da criança vendo aquilo como, uma brincadeira legal, e de repente fica sério, né? E você fez isso muito extremo, porque você estava em outro país, você não falava a língua, né? Quando você chegou lá, estava sozinha. O que mais foi de dificuldade? Qual foi o lado mais difícil, assim, desse período de adaptação? Se foi o esporte em si, o nível técnico, ou todo o resto de você ter que se virar sozinha, num país estranho? Não, meu pai foi comigo, ele ficou 2 semanas, que era o que eu ia ficar também, ele voltou pro Brasil, e eu fiquei lá sozinha, assim, fiquei com amigos mais velhos que cuidaram de mim, mas a parte mais difícil, como eu era muito nova, eu tava, eu tô vivendo no videogame, sonho, né? Eu tô em Los Angeles, os melhores picos, eu morei do lado da Calçada da Fama, então o lugar que eu treinava era a Calçada da Fama, porque em Hollywood não tem pista de skate, então eu tinha que andar na rua mesmo. Então, assim, eu tava vivendo um sonho, eu não tava assim, meu nível ainda é muito baixo, eu queria treinar, só queria andar de skate. Então, a parte do esporte não foi assim, não me pegou muito. O mais difícil foi estar num país que eu praticamente não conhecia ninguém, não falava a língua, não tinha ninguém da família, estava sozinha. Então, assim, por vários momentos, as pessoas tinham que trabalhar também, nem todo mundo podia ficar comigo o tempo todo. Me ajudaram muito, me levavam para treinar, mas a maioria do tempo eu ficava sozinha. Então, eu saía de skate, porque lá não é que nem aqui no Brasil, que você pega um ônibus, você chega na pista de skate, lá assim é super difícil pegar o transporte público em Los Angeles, é péssimo. Todo mundo tem que ter carro lá. Todo mundo tem que ter carro, tudo longe. Em Hollywood, eu morava em Hollywood, não tinha pista de skate, então eu ficava andando nas escolas. Os meus primeiros 6 meses eu não estudei, então eu só andava de skate. Então eu pegava skate, saía remando, ia até a escola e ficava pulando a escada da escola. Tinha uma escola muito famosa que a gente via em vídeos, então assim, eu tá andando naquela escola era assim um sonho, eu tô na Disney. Então assim, tava tudo lindo, maravilhoso, mas assim, vários momentos foi muito difícil, assim, de eu ficar, será que vou ficar aqui? Eu quero muito andar de skate, quero muito competir, mas eu não falo a língua, minha família tá no Brasil, quanto tempo meu pai vai deixar eu ficar aqui? Então, assim, essa parte foi a mais difícil. Aí eu voltei pro Brasil, porque meu visto ia vencer, e eu já tava com passagem comprada para voltar para os Estados Unidos para competir. Meu pai não deixou voltar. Falou, não vai, perdi passagem. Fica aí. Ele falou, não vai voltar, porque aqui você tem todo o nosso suporte da família. Lá não. Fica aqui, fica aqui no Brasil. Uhum. Voltei pro Brasil para renovar meu visto, meu pai não deixou voltar. Ele falou, aí você tinha o quê, 15, 16 anos? Eu ainda não tinha feito 15, eu tava ainda com 14, porque meu aniversário é em abril, então... Nossa, como pai, eu fico pensando isso aí e aperto o coração, hein? Nossa, 14 anos é jovem pra caramba, pra você deixar no outro país. E outra, a divisão entre a minha filha, precisa estar comigo, precisa cuidar, mas é o sonho, é uma possibilidade. Menina ainda, mais difícil ainda. Deve ser assim.
E assim, coração. Hollywood tem a fama de Hollywood, né? Todos os rockstars, as loucuras, tá tudo em Hollywood. Então, assim, meu pai sempre foi muito encanado com isso, com bebida. Ele Mas sempre você já ficou- passou dos 27 anos, né? Que é a fase crítica, né? Que é a Amy Winehouse, James Dean. Então você já passou pelo dos amor de Deus. 27, já tá... Passei, você tá no passei faz esporte, tempo. dorme cedo. Agora, isso tudo que você contou, eu acho muito legal, porque a gente recebe muito mais pilotos aqui, né? Mas todos os pilotos que vêm aqui de sucesso e tal, contam histórias muito parecidas com as suas, de dedicação, de pioneirismo e a gente vê hoje os pilotos que vieram aqui, Tony Kanaan, Felipe Nasser, próprio Rubinho, todas as histórias... Antonella também. Antonella, mas assim, são muito parecidas de começaram a fazer as coisas antes que os outros, tiveram uma dedicação absurda, passaram perrengues, ficaram longe da família e aí sim atingiram o que conseguiram, né? O que almejavam. Então, quem tá vendo a gente aí que quer andar de kart, quer andar de skate, a história é sempre a mesma. Sim. Se não tiver uma dedicação, uma paixão absurda, não chega, né? E hoje, eu imagino que por causa da Olimpíada, quanta gente não fala, agora o skate é o negócio, vou começar a andar, vou pra cima, vou treinar, e é completamente diferente, né? É um mundo que você tem que ter essa dedicação toda que você está contando. E aí eu vou já emendar com a minha pergunta. Como é que a Olimpíada deu essa virada no skate? Obviamente, para quem não é do meio, começou a ouvir falar muito mais, com a Fadinha, com a Raíssa, a sua história a gente já conhecia. O que mudou para você sendo uma skatista depois das Olimpíadas? Deixa eu complementar isso, porque eu acho que é interessante você contar que você participou da comissão para apresentar o skate para o isso é gestor legal, olímpico. Isso é um bastidor muito legal. Tipo, eu Há não faço 11 ideia anos de como é que é. Em 2014. Então, tipo, pega desde essa época até a pergunta do Gerson, porque esse bastidor é muito Essa aqui é foda. você? Sou eu. Nossa, tá sem patrocínio. Por causa das Olimpíadas. Não pode, né? Nas Olimpíadas não pode, Não pode é. nada. Só podia Nike, porque a Nike era patrocinadora. Mas as Olimpíadas, assim, não pode usar nada. Nada. Entendi. Lá, assim, não pode ter Você adesivo. tava com quantos não anos? esqueci. Isso aí em Tóquio 2020? Você tava 2020, faz 5 anos já, né? Tá com 27 para 28. 28 Tinha anos. feito 28. Assim, eu já tava velha pro skate, porque as Olimpíadas faz isso, né? As Olimpíadas traz atletas mais novos, então os atletas um pouco mais velhos já ficam velhos. A Fadinha competiu com o quê? Com 13 anos, né? Com 13. Então, assim, as pessoas não conhecem muito assim, a história do skate, mas o skate nunca dependeu de umas Olimpíadas. Muitos esportes precisam das Olimpíadas, porque não tem outra competição, não tem apoio. O skate sempre teve muito evento, muito patrocínio. É óbvio que depois das Olimpíadas virou um gigante, né? Mas o skate sempre teve muita coisa, então nunca precisou das Olimpíadas. O que a gente fala é que o X Games era nossas Olimpíadas. Então a gente tinha X Games todo ano, que nos Estados Unidos principalmente é gigante X Games, assim. Uma senhorinha que assiste a TV conhece X Games. É que nem hoje em dia. Hoje em dia todo mundo conhece skate por conta das Olimpíadas, mas nos Estados Unidos já está muito à frente. Então, assim, a gente nunca dependeu de Olimpíadas. E aí, em 2014, eles me chamaram para fazer a apresentação do skate nas Olimpíadas. Olha. Então, eu fui para a China, fiquei 15 dias na China. Eles construíram uma pista muito parecida com a das Olimpíadas. Convidaram 10 atletas, 5 de vert e 5 de street. Acabou que o vert não entrou, mas eles convidaram... Explica a diferença pra galera. O vert é como se fosse aquela rampa sabe? Bem grande, que os atletas voam. O street são obstáculos de rua, né? Escada, corrimão, Eu tem vou te falar, caixa. eu não sei qual dos dois me impressiona mais, porque aqueles voos no vértice, você fala assim, pronto, caiu. E quando cai direitinho, o joelho não sai Sai bem. escorregando. Você nunca quis ir Essas pro daqui, vert? então. Eu tentei. Você tentou? Tentei. Meu pai queria muito que eu andasse em vert, porque não tinha meninas que andavam, tinha uma só no Brasil. Então meu pai queria muito que eu andasse. Tentei, caí, quebrei nariz quando eu era novinha, tinha, sei lá, 11, 12 anos. É mais perigoso, digamos assim? Machuca mais? Não, o street machuca muito mais. Machuca mais. O street você quebra mais. Você quebra mais. E que tipo de machucado tem? Pé. O pé, tornozelo quebra Fratura? assim. Fratura. É mesmo. Torce o pé muito, joelho. O joelho já não tanto, mas o pé, assim, é normal. Tipo, pilotos de alta velocidade, todos têm a clavícula Clavícula, quebrada. Vocês... Skate é pé. É pé. Pé, sempre Membros pé. superiores, não muito. Eu nunca, graças a Deus, mas tem vários skatistas que quebraram pulso, pulso. cotovelo, porque você cai muito, né? O street você cai o tempo todo. Então, assim, de 10 manobras que você faz, 7 você erra. E, assim, cai muito com a mão, assim. Eu, graças a Deus, tive sorte
com as mãos, já com os pés. Eu quebrei muito, assim, já quebrei o pé mais de 5 vezes. Assim. E como é que é a questão, você falou da idade pro skate, né? No automobilismo a gente tá vendo aí, o Hamilton tem 40 anos e é um debate, né? Tava até ontem escutando um podcast, o pessoal falando sobre o Hamilton, passou do ponto, não passou, o Alonso tá andando muito bem, mas o companheiro dele é o Stroll, né? Não é um piloto forte. Então a Fórmula 1 tá meio deixando claro ali que depois dos 35 e tal, já começa a ficar um pouco mais difícil. Como é que é isso no skate? Você falou que tem essa atleta que até hoje, com mais de 40 anos, é profissional. Como é que é esse range de idade? Assim, no skate é bem mais puxado, eu acredito, do que no automobilismo. Ela ainda anda, mas ela não compete mais já há muito tempo. Acho que já há uns 10 anos que ela não compete. Assim, até as Olimpíadas... Tinha atletas que eram mais velhas. Depois das Olimpíadas que chegaram... Porque assim, depois que anunciou as Olimpíadas, um monte de gente começou a treinar. Na China, eles foram nas escolas da China. Você acha que isso elevou o nível do skate mundial? Com certeza. Porque na China não tinha skatista mulher. Eles foram na escola, nas escolas normais, começaram a colocar as crianças em cima do skate, ver qual tinha um equilíbrio melhor. Montaram um centro de treinamento, levaram essas crianças para um centro de treinamento. E teve menina que competiu nas Olimpíadas que estava 6 meses andando de skate. Nossa. E estava andando já assim... Caramba, coisa que eu demorei 3 anos para aprender... Elas aprenderam em 6 meses. O Japão também tá forte, né? No Japão, então, assim, japonês já é, né, super focado. Então, assim, um dos melhores skatistas do mundo, masculino e feminino, são japoneses. Olha. Então, assim, é surreal. No masculino, sem dúvida nenhuma. As 2 Olimpíadas, quem ganhou foi um japonês, o mesmo. E o feminino... assim, tá muito forte. A gente tem a Raíssa, que tá muito forte do Brasil. Na minha opinião, ela é número 1 ou número 2 do mundo. E tem as japonesas que, assim, não é uma. A gente tem uma que é muito forte. Eles têm 5. Você vai assim... Não é um esporte que de cara você associa ao japonês, né? Porque o skate é mais descontraído, mais solto. O japonês é mais daquele jeito. Eles são bem focados, mais focadão. Assim. Eles não são muito de papo na pista, não fala com ninguém. Eles são bem focados. A menina que ganhou as Olimpíadas, a japonesa, ganhou as primeiras Olimpíadas, ela não competiu na segunda. Ela não qualificou. Pra você ver como o nível subiu das primeiras Olimpíadas pra segunda. Mas tinha uma coisa nas Olimpíadas que a gente reparava, que era interessante, que as mulheres são sempre muito mais novas do que os homens, né? Sim. Por que tem essa diferença nas Olimpíadas, assim, que os competidores são mais velhos nos casos dos homens? Então, o que aconteceu foi, esse treinamento que eles fizeram, eles pegaram a galera muito jovem e no masculino já tinha skatista japonês, já tinha skatista chinês, então eles só continuaram. Tem alguns meninos mais novos que estão chegando, agora tem um japonês que, assim, o menino tem 13 anos, que ele é surreal, ele não foi bem nessas Olimpíadas, mas ele é muito bom. Então, assim, ele provavelmente vai ser o próximo que vai estar nas Olimpíadas, e tem mais uns outros que chegam. Eu vi um vídeo de um menino essa semana de 9 anos de idade fazendo coisa que eu nunca vi antes. Então, assim, eles estão chegando forte, só que está um pouquinho mais difícil para eles conseguirem qualificar. Já o feminino foi um pouco mais fácil no começo. Então, elas entraram bem nova. Mas até, assim, um pouco antes das Olimpíadas, era de 25 a 30 anos. A idade do feminino. Tinha uma ou outra mais nova, mas essa era a idade. Agora já mudou bastante, está acontecendo que nem a ginástica. As meninas começando bem mais cedo, estão indo para os mundiais bem mais cedo, mas também a carreira está acabando mais cedo. Você vai estar nas próximas Olimpíadas? Não vou. Eu já tirei o pé do acelerador. Tirou o pé. Agora estou com o pé no freio só. Agora você está com o pé no acelerador da Porsche. Agora eu nem posso mais. Hoje em dia eu sou presidente da World Skate, que comanda todas as Olimpíadas. Então, até a gente anunciou semana retrasada que vai ter um limite de idade no skate, para justamente Qual é esse limite? A gente colocou 14 anos para mínimo, tá? Para Los Angeles, que vai ser a próxima, 2028, que eu acho que isso vai fazer prolongar mais a carreira das skatistas. Claro. Para não acontecer que nem as ginastas, que 21 anos de idade, 20 anos acaba a carreira. Já então, tem lesão, esse era o medo, entendeu? De acontecer isso no skate. Entendi. Então, aí voltando à sua pergunta, que eu acho que eu não terminei. Então, 2014 a gente foi pra China. Aí eu falei que eu falo muito, né? Não, eu engato a terceira e vou. Eu adoro esses bastidores, é muito legal. A gente foi pra China fazer a
apresentação, então a gente ficou 10 dias fazendo apresentação todos os dias, de manhã e de tarde, pro Comitê Olímpico. Então vinha assim, sei lá, umas 20 pessoas de terno assistir a gente fazendo apresentação. Eu não sabia nem que esporte era aquele, nada. Eles falavam, vocês têm 20 minutos para fazer o seu melhor. A gente ficava na pista, 20 minutos fazendo a apresentação. Caramba. E aí isso aconteceu em 2014, aí em 2016 eles anunciaram que o skate ia entrar para as Olimpíadas. E aí 2016 foi quando tudo começou a mudar. Que aí começou a vir gente nova, a galera treinando. Aí começou com coach, com preparador físico. Isso aqui, na verdade, o Tóquio 2020 foi em 2021, né? Foi 2021, Mantiveram o logo. E a Mob One não manda bem só nas escolhas dos talentos, não, galera. Manda muito bem na hora de cuidar do seu carro. Então, não se esqueça, na hora de trocar o seu óleo, sempre Mob One para deixar o seu xodó como novo. Agora me conta, a gente falou da Porsche no começo. Como é que você chegou na Porsche? Como é que foi o primeiro contato? Você foi lá fazer um teste de brincadeira, acabou virando profissional? Conta pra gente. Bom, eu vou voltar em 2022, né? Passou 2021, que foi Tóquio. Eu estava na dúvida se eu ia continuar competindo no skate para as próximas Olimpíadas. E aí cheguei a pensar em competir pelos Estados Unidos também, porque eu tenho a documentação americana. E aí sempre fiquei na dúvida, assim, será que eu vou, será que eu não vou? E tinha muitos projetos que eu não podia realizar por conta do skate, muita competição, muita viagem, não tinha tempo. Então eu fiquei assim um ano para decidir se eu ia continuar competindo nas Olimpíadas ou não. E aí nesse meio tempo eu decidi que eu queria focar nos meus projetos, que foi o Skygrind, um dos maiores projetos que eu fiz, que demorou 5 anos para conseguir realizar. Então eu falei, eu acho que eu vou diminuir um pouco nas competições do skate, não vou correr o próximo ciclo olímpico, porque normalmente são 4 anos, né? Mas como atrasou Tóquio, eram 3 anos de esquece a vida, é só treino de skate e competição, não posso focar em mais nenhum outro projeto. Então foi quando eu decidi, falar, não, quero realizar os meus projetos, que eu estou há muito tempo querendo fazer e não consigo. Eu já venho competindo, esse ano faz 20 anos que eu venho competindo no skate, né? Assim, é muito tempo, assim, eu comecei muito nova e eu fiz isso a vida inteira. Então eu quero fazer outras coisas também, coisas que ninguém nunca fez antes. Então foi quando eu comecei a tirar um pouco o pé do skate de competição e focar em projetos de skate também, mas de skate de rua. E aí, em 2022, eu tive a oportunidade de correr no Nitro Cross, nos Estados Unidos, que é uma competição do Travis Pastrana. Travis Pastrana. Ele tem esse evento que é muito grande. É off-road. É off-road, de UTV, isso. Ele me convidou, ele e a esposa dele é skatista, então eu já conheço há muitos anos. E aí eles me convidaram, eu já tinha patrocínio da Canan, né? Canem, já tinha patrocínio deles, só que eu andava assim, na brincadeira. Lá na Califórnia tem um monte de montanha, terra para todo lado, então eu andava assim, passeio, só fazia passeio. E aí ele via que eu estava sempre andando e ele me convidou para vir competir. E aí eu saí de uma turnê, fui direto para essa corrida, sem saber o que estava acontecendo. Eu já fechei um patrocínio de pneu na época que me deu todo o suporte, a Yokohama. E aí eu fui para a competição, aprendi na hora. Cheguei lá, eu estava correndo com outro Travis Pastrana, o Brian Diggins. O próprio Travis Pastrana corria? Ele corre, os próprios eventos dele. Ele corre de carro elétrico e corre de UTV. Louco. Então, assim, me colocaram para correr com pessoas que estão correndo há muito tempo. E eu, assim, não sabia. Todos eram pilotos. Eu era a única que não sabia o que estava fazendo. E aí, um dia antes da competição, eles me deram um treino. E aí, comecei a correr. Eu já fechei para correr o ano inteiro, assim, me apaixonei. Você achou muito louco aquele negócio? Muito legal. Eu falei, eu não sabia que era assim, corrida. Eu amei, assim. Já na primeira corrida, teve um acidente na minha frente. O carro capotou umas 6 vezes. Aí eu falei, meu Deus, que loucura. Isso daqui Gostei. Gostei. Que loucura isso aqui. Gostei. O cara saiu andando. Eu falei, ele capotou 6 vezes, saiu andando. Isso parece no skate videogame. eu tomo um tabaco lá e já quebra o pé. O pessoal torce o pé e quebra. Eu gostei disso. Não se machuca, é seguro, tá ótimo. É um carro muito seguro. Eu já capotei várias vezes. Depois disso, eu capotei várias vezes. E, assim, nunca... o TV capotar é normal, praticamente. Normal, assim, nunca aconteceu nada, graças a Deus. Assim, então, assim, eu me apaixonei. E aí eu comecei a treinar, corri com eles 2022, 23 e 24. E aí, no final
final de 2023, dezembro de 2023, eu fiz algumas corridas de deserto também, as corridas longas. Eu fiz a 500 milhas e a 1000 milhas da Barham, que é bem famosa nos Estados Unidos, que também adorei. Muito legal, assim, super diferente de Porsche. Isso em 2022, mais ou menos? 2023 e 2024, corri os 2 anos. E aí, no final de 2023, o pessoal da Porsche entrou em contato comigo. Eles mandaram uma mensagem no Instagram. E uma vez eu tinha vindo pro Fórmula 1 e marcado eles. Tá. Eu assisti uma corrida e marquei. Não conhecia nada, assim, nada. E aí apareceu para mim a mensagem. Falando, a gente tá acompanhando as suas aventuras no automobilismo, você não quer vir fazer um teste com a gente? Só que eu não tinha entendido muito bem. Eu falei, será que é um teste? Sei lá, vim assistir. Aí eu já não gostei muito. Falei, assistir eu não quero. Aí eu falei, se for um teste pra eu pilotar, eu quero. E aí eu respondi e falei, é pra pilotar? Se for pra pilotar, eu quero. E eles falaram, vem fazer um teste com a gente. E aí já liguei pro meu empresário, ele entrou em contato. Passou um mês e a gente já estava fazendo o teste. E quem me deu o coaching foi o Max. Isso que eu ia te perguntar, o Max Wilson. O Max, ele é maravilhoso. Ele virou meu parceiraço, assim, me ajuda muito até hoje. Sempre tô passando perrengue, eu chamo ele. Falo, cadê você? Vem me ajudar. E quando você entrou no Porschão, primeira vez, você entrou no TV, aquela loucura off-road, pula para outro lado. Quando você entrou no Porsche, um carro de pneu slick, já câmbio sequencial, um carro de corrida, qual foi a tua sensação? Porque você nunca tinha andado, você já tinha andado em algum carro rápido na pista antes de asfalto? Já, mas não assim com treino certinho, sabendo o que eu tava fazendo. Eu entrei só pra brincar, assim. Eu ia pra pista andar de Ferrari, McLaren, mas era... de carro de rua? De carro de rua na pista. Tá. Eu nunca tinha andado assim um carro de corrida mesmo. Aí você falou, pneu, isso aqui é o que eu quero, pneu slick. Nossa, quando eu entrei no carro, eu tava limpinha, porque no TV você sai cheio de terra, né, na cara. Aí eu falei, quando eu entrei no carro limpinha, saí do carro limpinha, eu falei, é isso que eu quero. Porque na terra você sai muito sujo, você come terra, é uma loucura. E aí quando chove, então... E aí eu falei, nossa, é muito legal isso, né? Só que assim, eu não sabia nada, né? Primeiro dia eu tava emocionada. Você andou em Interlagos? Eu andei em Interlagos, com o Max ali me ajudando. Assim, não deram nem 100% do carro. Ele foi, assim, me preparando. E ele, assim, ele ensina de uma maneira que é diferente. Ele sabe ensinar, assim. Então, assim... E ele é o tempo todo te incentivando. Não é só ensinando. Ele tá o tempo todo assim, te incentivando, parabenizando. Então, assim, ele me deu muita confiança. E eu adorei, assim, de cara. Eu falei, meu empresário veio dos Estados Unidos pra ir no teste comigo. Acabou o teste, eu falei pra ele, assim, a gente tem que fechar, eu quero correr. E aí foi quando a Mobil entrou e falou, não, a gente vai te ajudar, a gente vai te colocar pra correr, vai te dar todo o suporte. Aí foi quando eu falei, agora eu achei minha praia. Eu já não queria nem correr mais de UTV. Aí eu só queria correr de Porsche. E essa categoria que você começou, a Trophy, é muito legal por isso. Para quem não tem experiência em automobilismo ou tem pouca experiência, como era o seu caso, você corre com um coach o ano inteiro, que é um piloto, é o Max ou vários outros pilotos da categoria que tem experiência em automobilismo, e eles estão com você todo final de semana, vendo a telemetria, te ajudando. E não é aquela coisa assim, vai, acelera aí, freia mais. Não, é muito regradinho. Ó, nessa curva você toma mais aqui, você freia mais aqui. É fantástica a evolução, né, nesse ponto. Como foi a sua curva assim, de evolução, você acha assim? Assim, sendo bem sincera, lenta. Tá. Lenta porque eu comecei a correr em 2024, ano de Olimpíadas. Então, assim, eu já tinha uma agenda, fora as minhas competições de skate. Eu não estou competindo às Olimpíadas, mas eu ainda estou competindo X Games, várias outras competições. Então, assim, fora a minha agenda de skate, tem deveres com patrocinadores, viagens, gravação. Então foi um ano muito corrido. Eu fiquei em Paris um tempão, toda a preparação para as Olimpíadas. Então, assim, eu acho que eu trabalhei muito mais em Paris do que eu trabalhei em Tóquio. Porque em Tóquio eu só estava competindo. Em Paris eu estava fazendo 1 milhão de coisas. Então, eu fui como repórter da Globo, eu fui como representante da World Skate. Então, assim, eu tive uma agenda muito complicada. Então, eu não consegui tempo para me dedicar ao que eu realmente precisava. E ainda eu estava aprendendo muita coisa. Eu montei um simulador o ano passado. Que legal. Assim, esse ano eu venho treinando no simulador, com coach me ajudando. A Antonella me ajuda muito. Ela é minha coach. E esse ano você já tem 2 pódios nas 2 primeiras corridas, né?
Você foi quinto nas duas do Velocitar? Eu travei no quinto e fiquei. Assim, não tô reclamando, tá ótimo. Mas assim, tem um pessoal que é muito bom, assim, tem um cara que corre com a gente, o Neto, que ele... Carlone, né? Ele tá muito acima do resto da categoria, assim. Acho que ele já corria, né, um tempo atrás. Eu conheci ele agora. Então, assim, ele tá muito acima. Então, assim, tá bem difícil. O Paulo Musi hoje em dia tá correndo também, né? Paulo Musi. Lucas Luca ainda tá, né? Lucas tá, né? o Paulo. O Lucas Luca ainda tá também. Tá estreando essa trophy. Então, tá cheio das estrelas a trophy. Tá chique, né, a galera? Eu lembro de você numa etapa em Goiânia que você tomou uma porrada na curva zero ali. Aí tem até um bode, você fica brava ali. Você viu? Como que você viu? Acho que num dos conteúdos até acelerados que a gente fez. Sério? Foi a primeira vez que você tomou uma porrada, uma batida? Foi a minha primeira corrida. Primeira corrida na chuva. E aí... verdade, foi a primeira no ano passado. Primeira corrida. Né? Não sabia ainda muita coisa. O Arthur era o meu coach na época. E ele falou, vai na moralzinha, não tenta assim fazer nada mais do que você consegue, porque tá chovendo. Então assim, muita gente vai rodar. Então assim, só fica na pista. Ele falou pra mim, então eu fui assim, devagarzinho e fui conseguindo. Eu era da Sport, né, nessa primeira corrida. Então eu fui conseguindo, uma galera rodando, batendo, e eu fui subindo. Eu tava em segundo lugar. Aí na curva zero, eu já tava vendo a bandeira. Um cara veio tentando... Era a última volta? Era a última curva. Eu já vi a bandeira. Nossa. Eu tava em segundo lugar da categoria. Eu falei, não acredito, vou estrear com um pódio, que maravilhoso. E aí ele veio e me deu um toquinho. Nossa. Só que assim, eu não tô muito acostumada ainda com isso. Essas loucuras que vocês fazem aí. Nem eu, viu? Às vezes eu tomo umas lá e... Mas você dá umas boas também. Não precisa Depois a gente fala. No off. Mas foi bom. É bom quando vocês Não, foi boa. Aquela foi boa. Chegou inclusive a conta. Foi bonita. Foi boa. Chegou a conta. Só de guarda-rei do Velocitar ali, vou te falar, viu? Eu acho que eu vou virar serralheiro e fornecer guarda-rei pro Velocitar. Aí, ó. Aí você pode bater mais. Ô, Letícia, um negócio que eu acho que é interessante falar, o skate, ele é um esporte individual, né? Assim, claro que você tem, hoje em dia, muito mais com profissional, você tem coach, você tem treinador, mas ele é meio que individual. E a própria competição é você com você mesmo, né? Sim. Você faz suas manobras, se você acertar tudo, você tira 10, né? Entre aspas, senão você vai perder meio que pra você mesmo, né? Tudo meio entre aspas. Tem muito disso também. Mas no automobilismo eu acho que é um pouco diferente, né? Porque você tem outros competidores com você ali ao mesmo tempo, então alguém pode dar uma porrada assim em você, né, por acidente, e aí estraga a tua corrida, mas também tem os bastidores, né, mecânico, que você tem que estar muito junto ali, coach. Então é um esporte mais coletivo nesse sentido. Se você acha aí, você tem essa percepção, essa diferença de ser um esporte menos individual, mais coletivo? Não, total, assim, eu ainda não tenho muita conexão com o mecânico, porque eu não sei muito de setup de carro, então eu deixo isso muito na mão do coach com eles, mas eu dependo muito do coach. Esse ano é o Pietro, que é meu coach, então assim... Pietro Rimbano? Gente boa demais. Ele é maravilhoso, tá me ajudando muito, assim, então eu fico muito nessa dependência do coach. E óbvio, assim, tem todo, né, pode bater, o carro pode quebrar, que já aconteceu também, não em corrida, em treino do carro quebrar, assim, e nessa corrida aqui eu até falo um palavrão assim, que eu não tô acostumada. Então. Eu falei, caramba, como assim? O cara veio e bateu atrás. Eu falei, cara, faltava uma curva. O pessoal que bate atrás, eu vou te falar. Loucura. E assim, no skate tem muito do fair play também, assim, a galera, tipo, todo mundo treina junto, todo mundo é parceiro. E agora eu tô entendendo que no automobilismo tem isso também. Só que nesse dia eu não sabia, era a minha primeira corrida, eu já tava assim, filha da mãe, ele bateu atrás. Mas aí depois eu fui entendendo, acontece, assim, teve vezes que eu também quase bati sem querer. Às vezes você não consegue controlar. Eu ainda não controlo 100%, mas tem muito disso ainda. Eu dependo 100% do coach. Então, assim, eu fico pra ele, falo, fica no rádio comigo, fala comigo. Eu não consigo você acha responder. nessa sua evolução que é o que você precisa mais dar um salto maior agora? É aproveitar o pneu na classificação? É ter um ritmo de corrida melhor? É ultrapassar melhor? O que você acha que é o que você precisa mais agora, nesse momento? Eu acho que agressividade, que é isso que eu tava falando, eu não tenho isso ainda, de ir pra cima forte, eu tiro muito ainda o pé. Eu fico muito receosa, assim, eu vou bater, vai vir a conta. Eu vou bater. Então eu fico assim, putz, eu acho que eu vou tirar um pouco o pé, deixa a pessoa passar. Mas posso antes falar passar uma do coisa? que eu não finalizar a corrida. Mantenha assim.
Mantém assim, porque se você ficar... Não, é sério, porque o que acontece demais é... Vou pra cima, vou ser agressivo. A corrida tem 25 minutos, não adianta você ir pra cima, ser agressivo. Você tem que terminar a corrida. E o Porsche é muito difícil de ultrapassar, porque freia muito dentro e freia muito junto, né? Então, às vezes, um erro de cálculo, sem querer, que é o que deve ter acontecido com você naquela primeira corrida, dá uma batida que pode ser forte, né? Então... eu acho assim, claro, tem que trabalhar isso no simulador que não paga nada e faz as corridinhas lá, que se bater não tem problema. Isso é bom. Eu ainda não sou, a gente estava até treinando essa última semana de defender, que eu ainda não sou muito boa de defender e ultrapassar, então, porque eu fico muito no receio, assim, e eu vejo que tem alguns pilotos que saem assim, passando todo mundo e batendo, e eu respeito que a pessoa tenha essa coragem de ser agressivo, mas eu penso muito no fair play. Eu falei, eu vou estragar a minha corrida, e óbvio que vai acontecer ainda, é normal acontecer, mas eu fico pensando muito nisso. Eu vou estragar a minha corrida e vou estragar a corrida do meu parceiro, que tá ali pagando a conta dele, que tá gastando uma puta grana, que quer finalizar a corrida. Então é isso que o Pietro até fica um pouco no meu pé. Eu falei, você tem que ser mais agressiva, você tem que ir pra cima. E eu acho que até a corrida passada eu não tinha ritmo de corrida. Meu quali era... minha corrida era 3 segundos, 3 segundos mais lenta do que no quali. Porque eu tirava muito o pé, eu ficava receosa, eu tirava o pé. E nessa última, foi pela primeira vez eu consegui manter assim, um ritmo de corrida. E é isso, é a experiência. Ano passado eu mal consegui treinar. E é uma das coisas que, assim, eu ainda tô aprendendo. Porque o skate, você pega o skate, você vai pra pista, você treina. Eu treinei a vida inteira, diariamente. Você anda de kart ainda ou faz só simulador? Não tive tempo ainda. Eu tenho um kart em casa, o kart tá parado há 2 anos, eu não tive tempo de andar. Lá fora? Lá fora, eu fico mais lá, né? Eu venho só pras corridas. Eu cheguei ontem, já vou domingo, então eu só venho pras corridas ou então venho no final de ano pra ver minha família, ficou com eles. Mas assim, eu ainda não consegui me adaptar a essa mentalidade de não tem treino. Você treina um dia antes só da corrida e o simulador. Aí agora que eu tô pegando ritmo no simulador. Mas até assim, há 2 meses atrás, simulador pra mim era impossível. O kart é muito bom para isso. Eu falo sempre para todo mundo que tá começando automobilismo, compra um kart F4, 2 tempos e vai pra pista e treina. Esse negócio de ritmo de corrida, bota lá o seu lap timer, você tem que virar 48,4 e se, não importa se o pneu é novo ou usado, dá 25 voltas lá no kart tentando virar 48,4, 48,5, você ganha que eu falo assim, uma musculatura cerebral de estar sempre fazendo a curva igual, tal, porque realmente no carro o treino custa muito mais, né? Você tem muito mais limitação e o kart o treino é ilimitado. Total. E o simulador também, que eu acho que me ajudou muito foi o simulador para essa última corrida, que foi a primeira vez que eu consegui assim jogar online, que até então eu jogava sozinho, então eu dava 20 voltas e já saía, falei, não aguento mais. Eu não consigo ficar sentada, é muito difícil, assim. Pode ver que eu tô aqui, eu tô me mexendo. Você tá amarrada, eu tô falando. No carro você tá amarrada. Mas o carro, a sensação do carro, assim, se me deixar eu fico o dia inteiro. Eu não saio. Mas no simulador, aí eu comecei a jogar online com a galera. Aí começou, o Pedrinho entra, Antonella. Aí começou a virar uma brincadeira, assim, um treino, brincadeira. Aí esse dia eu fiquei 4 horas. Olha. Que nem eu acreditei. Eu falei, eu fiquei 4 horas no simulador. Isso nunca na minha vida. Rápido, né? Eu não jogo videogame, eu odeio computador. Assim, eu não consigo ficar parada. Eu posso ficar treinando o dia inteiro na rua, mas ficar dentro de casa, sentada, é muito difícil. Então agora eu tô me adaptando a isso. Então, assim, esse é um ano que eu tô me dedicando um pouco mais, por mais que uma viagem atrás da outra é muito difícil, eu não tenho rotina, então assim, eu não paro num lugar, eu não fico mais que 1, 2 semanas no mesmo lugar, então é muito difícil eu ter rotina. Eu queria poder ir pra pista de kart toda semana, mas eu não tenho rotina, então assim, é muito difícil, saio daqui, eu vou pra Fórmula 1 de Miami, aí volto, eu fico 5 dias em casa, aí vou pra Europa, aí você volto, tem que pegar a sua passagem 2 dias antes, quando você vier pra cá, faz os seus treininhos de kart e emenda na Porsche. Isso aí, tem que fazer isso. Tá vendo? Tá vendo? Hoje eu poderia estar andando de kart, mas eu escolhi vir aqui. Pede lá 2 dias a mais. E carro de rua, Letícia, você... a gente soube que você já teve um Audi R8, é isso? Que foi teu sonho? Era não meu tem sonho. mais? Não tenho mais. Assim, eu não paro em casa, né? Então o carro ficava parado, chegava de viagem, tava pneu murcho, tinha que trocar bateria. E eu usei assim, no primeiro ano, eu só usava ele, não queria dirigir outro carro. Ia pra pista de skate. Na Califórnia, né? Na Califórnia. Aqui não dá, né? Mas assim, eu
ia pro mercado, eu usava ele. Era pista de skate, eu era apaixonada. Sempre foi meu sonho ter uma R8. Que cor que era? Ela foi várias cores. Eu comprei ela branca, aí depois eu mudei pra roxa, aí ficou sei lá, 1 ano e meio de roxa fosco, depois eu mudei pra preto fosco, aí depois eu vendi, depois, sei lá, 1 ano e meio eu vendi. Eu fiquei uns 3 anos, assim. E você queria o R8 por quê? Meu, eu vi num filme. Homem de Ferro. Eu vi num filme, eu falei assim, parece o carro do Batman, eu quero esse carro. Sei lá, eu vi num filme e eu comecei a ver sempre. Ver vídeo, ver as coisas, aí fiquei viciada no carro, aí comprei. E assim, foi uma das minhas melhores compras, assim, que eu fiquei mais realizada com o carro, né? Eu era jovem também, né? Hoje em dia já passou um pouco essa fase. Eu acho que eu tinha uns 22. Faz 10 anos. Fora, de 22, cara, nada mal, hein? Nada mal. E hoje você tem que carro? Hoje, aqui eu tô com um Mustang GT 2025, que tem o freio de drift. Esse é muito legal. Esse é bom. Eu amo caminhonete, eu uso mais caminhonete, assim, nos Estados Unidos. Como eu puxo o carro de drift, barco, essas coisas, então eu amo caminhonete. E lá tem estrutura para isso, né? Às vezes a Ford aqui no Brasil me manda aquela Ranger Raptor. Eu não consigo nem entrar no estacionamento do shopping, porque é muito grande. Mas lá nos Estados Unidos eu tenho uma F350. Caramba. Toda lift, então assim... Tudo nos Estados Unidos é feito para isso. Você para no shopping, abre a porta, dá para abrir, né? Exatamente. Tudo. Você pega uma picape aqui, você vai no shopping, você não abre a porta. A vaga tem 4 metros de largura, aí fica fácil. A minha, assim, a maçaneta dela fica pra cima da minha cabeça, de tão grande, que ela é lift, então ela é bem alta, assim. Mas assim... Tem uma escada pra andar. O carro é maravilhoso. Ela sai. Senão eu não consigo subir. Mas é um carro que assim, você passa em buraco, passa em tudo. Eu viajo muito quando eu tô lá, eu vou muito pro Arizona. Então, assim, é um carro que você parece estar sentado na sala de casa, assim, é muito gostoso. Hoje em dia eu prefiro muito mais do que um carro esporte. Porque a gente vai ficando velho, a gente vai mudando, né? Hoje eu prefiro mais conforto. Eu ainda insisto nos esportes, mas eu vou levantar do meu carro, às vezes eu faço a coluna. Vamos ver até quanto tempo a lombar dói. Mas eu tô com o Mustang GT aqui, assim, é que em São Paulo tem muito buraco, né? Eu moro no Guarujá, aqui no Brasil, tem mais buraco ainda. Mas eu faço muita estrada de São Paulo, Guarujá. Então, assim, o Mustang é maravilhoso. Bem melhor que a caminhonete pra isso. É um esportivo utilizável nesse ponto. Né? Aí, mas chegando no Guarujá tem que ter caminhonete, porque eu vou pra praia quase todo dia quando eu tô aqui pra surfar, então não tem como colocar uma prancha no Mustang. Agora, você vai fazer as endurance esse ano também? Não sei ainda, viu? A gente tá tentando. Eu quero muito. Eu acho que me ajudou muito. Eu achei muito difícil. Ano passado você fez com a Antonella, como é que foi a experiência na endurance? Tadinha, ela sofreu ele me carregando. Ela sofreu, ela gosta de vencer, né? Eu cheguei agora, tava aprendendo. Eu nunca tinha andado com o carro dela. O meu carro é totalmente diferente, né? É muito diferente, porque você anda com 3.8, que não tem ABS na Trophy, e o carro que a Antonella andou com ela no ano passado é o que eu ando, 991.2, que é o 4.0 com o ABS que vocês andaram na Endurance. Qual foi a maior diferença que você achou entre os carros? Olha, eu gostei muito do carro, o freio principalmente foi o que eu mais gostei, né? Porque na Trophy... Não tem perigo de travar, né? Na Trophy, você dá uma vaciladinha, trava tudo. Aí você, usou os pneus. Então isso me ajudou muito, assim. Mas aquela freada que dá uma balançada no carro, no começo eu tomava um susto, sabe? Depois eu fui me acostumando. E o carro, assim, é muito mais forte. Não sei se você já chegou a andar com Trophy. Não andei. Não, andei acho que faz bastante tempo, mas o 4.0 é mais forte. É bem mais forte, assim. Então, eu senti, assim, desde do pescoço. Olha. Mas eu senti bastante o pescoço no começo, porque o carro é bem mais forte. Então, assim... Mas o mais difícil pra mim, eu acho que foi na hora da corrida. 40 carros, aí passa Rubinho de um lado, Dudu do outro, aí vai passando a galera. E assim, tinha curva que eu tava no meio e vinha um carro de cada lado. Então, assim, muito difícil. Achei muito difícil, mas acho que foi bom pra mim. E eu queria muito fazer de novo. Por mais que eu achei difícil, eu gosto de desafio. Então eu queria muito fazer de novo. E o lado físico? Você ainda treina bastante, né? Isso no automobilismo, como é que você viu essa parte do lado físico? As primeiras corridas que você fez e até na Endurance, você sentiu que tem alguma exigência diferente? Você começou a mudar alguma coisa no seu treino?
que você achou? Você que é atleta, é legal contar pro pessoal essa parte. Olha, eu vou te falar, eu achei que eu ia sofrer um pouco mais no físico, porque é algo que eu não tô acostumada, mas assim, super tranquilo. Eu amo calor, né? Então eu faço... Eu ia falar exatamente isso. Só tem um problema, o calor. Se você ama... Eu amo calor, óbvio que é diferente. Você tá num carro ali, Argentina, você correu a Argentina no ano passado? Eu fiz a Argentina em 2023. Nossa, é um calor que é sempre absurdo. Mas ano passado disse que foi super mais quente, né? E a gente tava doente, eu e ela, as duas gripadas, assim, mal. Então foi uma das corridas mais difíceis pra mim, assim, fisicamente falando. Tava muito quente lá em Tava Termas, muito né? quente e a gente tava muito doente. Então, assim, eu já tava com o rosto quente antes de entrar no carro. Mas eu faço muita sauna, sempre fiz muita sauna, jacuzzi, eu gosto muito. Eu prefiro, banheira de gelo, banho gelado, essas coisas não é comigo. Se faz Agora bem, você eu não tô nem aí, eu tô ótima. Eu não gosto de fazer nada com gelo, nada com frio. Então, assim, eu faço tudo quente. Então, que pra mim, eu uso muito os músculos da perna, principalmente andando de skate. Então, assim, se é em competição, sim, aí eu faço banheira de gelo. Fora de competição, eu faço sauna ou jacuzzi para relaxar os músculos. Então, assim, é totalmente diferente. Sim. Então, o carro eu não sofri tanto, assim, com o calor. Eu saio dos treinos, assim, super de boa, assim. Até hoje... nessa última etapa do Velocitar, a primeira... Vocês correram no domingo, né? A gente correu antes de ficar muito quente, mas o nosso treino da sexta foi puxado. Né? Mas assim, eu fico de boa. Esse ano é um ano que eu saio do treino mais tranquila. Tipo, porque você tá mais relaxado no carro. Eu entro mais tranquila no carro. Antes eu entrava assim com muito medo ainda. Sabe? Falei, não posso bater. Aí eu tenho que fazer. Eu pensava muito. Aí o desgaste físico já dobra, né? Eu falo isso pra todo mundo. Você entrou no kart, fez assim e tal, você terminou a corrida, você não consegue nem levantar do kart, né? Então, a primeira coisa é relaxe seu corpo, senão você vai queimar 2 vezes mais neurônio e caloria. Total. Né? O primeiro ano, nas primeiras etapas, principalmente as de endurance, eu ficava... Fisicamente eu tava bem. Eu saía das corridas, assim, super bem. Mas, assim, minha cabeça tava, assim, girando. Eu tinha corrida que eu saía até com dor de cabeça. Porque eu ainda presto atenção em muita coisa. Nada é muito automático ainda, né? Não, eu olho a placa, eu olho a marcha, eu olho tudo. Eu olho a curva. Então, assim, agora que eu tô começando a ir um pouquinho mais no automático. Então, que nem a primeira etapa do Velocitar esse ano, na sexta-feira eu fiquei, assim, destruída fisicamente. Eu saí do treino que eu tava, assim, nossa, com dor de cabeça, cansada, tava muito quente também. Aí você já imagina assim, ainda tem treino, ainda tem outro treino e tem a corrida. Né? Mas assim, eu saí muito cansada. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Será que eu treinei tanto esses tempos? Eu tô me sentindo tão bem. Você já andou de kart shifter, de marcha? Andei. Dizem que esse daí... Esse é... Porque você falou um negócio, né? Fica no automático. O shifter, você só começa a andar bem nele quando você para de contar as marchas. Porque quando você começa a andar no shifter, você... terceira, quarta, quinta, sexta. Aí você vai frear, entrar na curva, 1, 2, 3, 4. Nossa, muita coisa. A sua cabeça, aí você tá aquele negócio pulando e tal. Quando você para de contar, que é natural isso, aí você começa a andar mais rápido. E eu acho que é um bom treino, não tenho certeza. É um bom treino pra você. Isso. No começo você vai apanhar assim, mais do que você apanhou no skate quando você era pequena, mais do que no kart, porque as primeiras vezes que eu andei de shifter, eu descia do kart e falava assim, não é possível que esse tiozão de 50 anos anda nisso aqui e bota 1 segundo em mim. Eu descia destruído do kart. Mas é justamente, porque eu andava de kart 2 tempos normal, que é com as 2 mãozinhas aqui e tal. O negócio de você tirar a mão e ter que contar a marcha e tal... É tudo muito rápido, né? Se não é automático, nossa, a cabeça desgasta o corpo 5 vezes mais. Então, o shifter pra mim é um treino que eu adoro por isso. Ele torna tudo muito automático, entendeu? Mas é muito legal. É o que eu tô sentindo agora, que nem na segunda etapa, eu saí do carro, assim, saí do treino, eu ainda falei, comentei. Falei, nossa, como eu tô bem, eu poderia ficar na pista o dia inteiro ainda, assim. Acabou o treino, eu tava super bem. Acabou a corrida, eu tava 0. Eu fui pra casa, tomei banho, peguei um voo de 17 horas pra Los Angeles. Super bem, não tava cansada. Mas a primeira etapa, assim, acho que como foi a primeira do ano, aí tem aquela cobrança, né? Pô, do meu segundo ano, eu já não sou tão novato assim, né? Segundo ano, eu sou veterana lá, já na Trophy. Você tá em que lugar no campeonato? Eu tô em quinto, eu tô em quinto ou quarto. São 18 carros, né? 18 carros. E você não tá na categoria, tem a categoria esporte? Eu tô na Trophy. E a Trophy. Você já foi pra Trophy. Desde a minha primeira corrida eu já fui pra Trophy. Daqui a pouco eu vou te mandar pra challenge. Eu queria ficar na esporte, mas me tiraram. Mas esse ano não tem Olimpíada, então você tá prevendo um calendário mais tranquilo pra você poder
treinar mais. Esse é né? o foco, assim. Eu ainda tenho muita viagem marcada, muitos compromissos com patrocinadores, mas eu quero treinar mais, assim. Eu já tô conseguindo treinar simulador, que isso foi uma vitória pra mim. Então, assim, tá ajudando, só que o meu simulador é nos Estados Unidos. Eu mal paro em casa. Então, assim, é muito difícil com a minha agenda, assim. Eu acho que o meu maior desafio é isso, assim, é ter tempo de poder... Eu tenho uma pista de kart a 20 minutos da minha casa e eu tenho um kart em casa. Só que eu não paro em casa. Aí quando eu paro em casa é tão pouco tempo que eu tenho os afazeres normal da casa. Tem que chegar, desfazer mala, lavar roupa. Nos Estados Unidos não é que nem aqui, que você tem tudo. Você chega aqui no Brasil, deixa a mala, tem a pessoa que faz tudo. Lá não, lá tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo, tem que limpar a casa, tem que lavar a roupa, tem que fazer tudo. Então, assim, não tenho tanto tempo assim, mas esse é o meu foco, assim, poder desacelerar um pouquinho mais o skate e focar um pouquinho mais no carro. E acelerar mais o carro. E hoje o automobilismo é a tua prioridade fora do skate, é o que você tá botando mais da tua energia. 100% assim, fora o skate é automobilismo, assim. Tem várias outras coisas que eu faço também, mas assim, o automobilismo é o que eu tô muito apaixonada, assim, eu quero continuar fazendo. Vamos arrumar desafios pra você. Vamos botar você pra andar de shift. Exatamente. Próxima corrida que você vier, você fala com a gente, vem uns 2 dias antes, a gente vai inventar. Topa fazer um treino de shifter? Eu topo, vou sofrer, né? Vou apanhar. Não, mas é bom, você vai sofrer, mas você vai falar depois. Isso aqui é bom pra mim. Não, fechou, topo. Mas eu quero mais de um treino pra eu poder aprender. Com certeza, já vamos armar. Se quiser fazer 2 dias seguidos, você já chega na Porsche com as costelas tudo doendo. Quebrada. Não, mas você vai gostar, é bem legal. E lá você anda onde? Tem cartódromo próximo lá? Tem um pertinho da minha casa que tem um cara que ele treinou uma galera assim pra ir pro NASCAR, que, é do lado, só que até hoje eu falo com o cara toda vez que eu tô em casa, mas nunca consigo ir. É um coach muito bom, ele é o dono da pista, ele treinou, não sei se você conhece a Hailey, que é a filha do Brian Deegan, ela corre no NASCAR, então assim, ele treinou uma galera grande, assim. Só que é isso, eu preciso parar um pouco. Então tá marcado? Próxima vinda sua, treinão de shifter? Marcadíssimo. Já Isso marca, legal, então, próxima etapa, agora agosto, a gente vai pra ter... mim é só agosto. Só agosto, né? Mas já Só marca, agosto a gente combina agora? antes. Caramba. Eu vou tentar vir. É que dessa vez eu não, como teve 2 etapas seguidas, eu fiquei no Brasil direto, né? Porque tinha só uma semana entre uma e outra. Aí essa etapa eu não consegui chegar muito antes, que eu tava nos Estados Unidos. Eu cheguei ontem e já vou domingo. Mas a próxima vez eu vou tentar ficar pelo menos assim umas 2 semanas. A gente vai ver se a gente arruma um shifter de 2 lugares pra Antonella do seu lado, pra ver se ela grita que nem ela gritou lá no quando você andou com o Panamera lá. Na volta rápida. Ela não tem paciência comigo. Tem muita intimidade. Gerson, a gente tem que aproveitar a experiência da Letícia e já armar uma audiência com o Comitê Olímpico Gestor pra kart nas Olimpíadas. Kart, é verdade. É verdade, cara. Já teve um papo que podia ter kart elétrico, eu já ouvi falar disso, né? Mas, faz falta, né? Já pensou que legal? Imagina. Ia ser legal. Enfim, automobilismo a gente sabe todas as variáveis. Mas um kart elétrico, a variável já é bem menor, né? Se você equaliza todo o equipamento, já fica mais. Já é uma forma melhor de equalizar. Letícia, boa sorte nesse final de semana. A gente tá gravando hoje, começam os treinos da próxima etapa da Porsche, que aliás, daqui a pouquinho. E a gente vai acelerar lá em Interlagos, etapa de 20 anos da Porsche Cup, né? Puta história legal deles, né? Demais. Eu sou muito fã, né? Não só da categoria, mas assim, de todo mundo que trabalha lá. Eu tô tendo uma oportunidade, assim, muito bacana e eles me tratam muito bem. São super pacientes comigo. Eles são demais. Eles são super pacientes, assim. Se não fosse eles, eu não estaria correndo. Porque eles que agilizaram tudo, eles que me convidaram, eles que falaram com a Mobil. Então, assim, graças a Porsche e a Mobil que tá dando certo. Aí tô no meu 2º ano e espero ficar por muito tempo. E esse carro de vocês aí, o seu da Antonella, ficou muito bonito, tá né? Bonito, Colindão, ficou lindão demais, cara. Eu gostava muito também do preto e dourado, assim. Não, mas os dois layouts ficaram muito legais. Esse daí tá bem legal. Destacado. O preto e dourado combina com, assim, todas as minhas coisas são preto e dourado, assim, moto, carro. Esse daí que é o pretinho dourado. Então, assim, combinou muito. Assim, o meu carro de corrida nos Estados Unidos também era preto e dourado. Então, assim, sem querer, combinou muito. Mas o desse ano tá muito bonito. Não, tá muito bonito. Olha, tá bem legal. Fica bem bonito, né? Só o macacão também. Show de bola. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que Marcado agradeço. o nosso treinão, hein? Vou te cobrar, hein? Não, eu vou, por favor. Então Preciso. Vamos arrumar esse kartzinho pra gente andar lá. E galera, obrigado pela presença de vocês. Deixa o nosso like. É claro, siga a Letícia nas redes sociais. Se você ainda não segue, acho que tem pouca gente que não segue, porque ela já tem quase 4 milhões de seguidores. E lembre-se, se o seu carro for Porsche, R8, Onix, Polo,
todos os modelos, coloque sempre Mobi One para deixá-lo zerinho como novo, para ter longevidade e ter sempre o carro da melhor forma possível. Valeu demais, até a próxima. Valeu.